quem tem habilidade, né? Conseguiu fazer muito dinheiro. Acho que o Thales, ele mandou para mim que umas 9h35 já tinha batido meta, se eu não me engano. Então, deu muita oportunidade, show de bola aí hoje, né? Então vamos lá. Mercado abriu com um gapzinho de baixa. Esse intervalo a gente chama de gap para a galera que tá entrando aí. Para a galera mais avançada, ter um pouquinho mais de paciência para a gente explicar direitinho para quem está iniciando, certo? Gap de baixa. Então ele abre aqui nessa marcação de 60, né? Veio testar aqui embaixo, geralmente no primeiro candle a gente não bate, até porque nossa leitura é candle a candle, então eu preciso ver alguns candles se formando para que eu possa dar início à minha leitura. Se eu não tenho nenhum candle, eu vou me basear nas marcações, eu tenho poucas confluências, e aí eu vou começar a trabalhar no escuro. E eu não gosto, eu gosto de trabalhar um pouco mais na certeza. Às vezes a gente bate uma compra ou uma venda com 6, 7 confluências e ainda pega stop. Tu imagina com poucas confluências. Então ele abriu aí, fechou acima da marcação de 60. Note que aqui tem pontos de parada para a esquerda. Ele não ganhou, apesar de ter rompido a marcação. O próximo candle abre, não ganha a máxima do anterior e já vem buscar o quê? O preço ele se move entre máxima, mínima, 50%. E aí esse candle ganhou os 50%, certo? Fechou aqui. Teve força para buscar a mínima? Não. Quando ele não tem força para buscar a mínima, a gente já fica receoso. Pô, se não teve força, o que foi que houve? E aí você pega a Fibo e traça a Fibo nesse movimento. Máxima mínima do primeiro candle do dia, que é uma grande referência de suporte e resistência. Então esse candle aqui, ele já fechou abaixo dos 50%. Léo, se o próximo testar os 50, cabe uma venda? Cabe. Só que esse candle ele veio próximo aos 50. Ah, Léo, mas está na região, mas não veio buscar os 50%. Se não veio buscar os 50%, não deu aquela violinada que a gente gosta para voltar para o fundo, a gente não faz nada, certo? Eu já fico preparado na região de fundo para uma possível compra. E quando ele deixa esse gatilho aqui, que ele testou a mínima e não conseguiu romper, fechou aqui em cima, note que esse fechamento do candle, ó, fechou acima da mínima do candle anterior. Aí eu fico olhando assim, caraca, se o próximo testar para baixo, eu compro. Aí sim, porque na região de fundo eu só penso em compra, na região de topo eu só penso em venda. Léo, e os rompimentos? Amigo, 80% dos rompimentos são falsos. 80% dos rompimentos são falsos. Então você tem que observar isso aí. Na região de topo eu vendo, na região de compra, a região de suporte, né? Ou fundo, você compra. Então quem me acompanha no EAD, digita eu aí, quem me acompanha no EAD aí pela manhã, sabe que eu brigo muito. Cara, não compra aí no fundo, não vende aí no topo, porque geralmente o preço ele tende a voltar para dentro do range. Geralmente. Então, o quarto candle do dia deu compra? Claro que deu. Ele veio testar. Olha só a abertura do quarto candle. Ele abriu dentro da mínima dos anteriores, né? Então, aqui ele já me configura. Se ele tivesse vindo testar a mínima do 3, ficaria bem melhor. Por quê? Quem sabe dizer? Na mínima do 3. Se ele viesse buscar a mínima do 3 aqui, ficaria melhor. Por quê? Quem sabe falar? Quem sabe falar? Quem já está nesse nível aí que pode compartilhar aí comigo essa dúvida? Eu vou tirar o de 1 minuto que a gente não vai falar no de 1 minuto. Ok.
Stop mais barato, Patrícia. Eita, Paty, só orgulho. Porque ele buscaria os 50%? Não, porque o stop ficaria mais barato. O outro botou fundo duplo? Não, é porque o stop ficaria mais barato. Suporte avançado? Não, porque o stop ficaria mais barato. Stop curto. É isso mesmo. Parabéns, Paty. Que felicidade. É isso, Paty. O stop ficaria muito mais barato. Então, o meu risco-retorno... Vamos calcular o risco-retorno. Meu stop ficaria aqui um pouquinho abaixo. Vamos ver. Ficaria aí de 20, 30 pontos meu stop. Abaixo da mínima do anterior. Se ele viesse buscar essa marcação. Como eu bateria aqui, ó, meu stop já vai para 100 pontos. Então ficaria ideal se ele viesse buscar a marcação. Então ficaria bem mais barato. Eu ficaria com stop, o risco-retorno aí de 30 de loss para... máxima do anterior, 170 pontos de gain. Então essa é uma operação filé. Mas não veio. Deixa de pegar a operação? Não. Por quê? Ele não ganhou os 50% do movimento. Vamos riscar. Como a gente faz leitura candle a candle, ele foi buscar os 50% do candle anterior, teoria de Dow. Olha o que ele faz. Teoria de Dow. Charles Henry Dow diz que o mercado anda em ondas, então a possibilidade de fazer esse movimento é muito maior. Léo, faz todas as vezes? É óbvio que não, mas olha o que ele fez no Candle 5, galera. Rompeu a máxima anterior, certo? Então você fica ligado aí, porque deu uma comprinha no 4, foi a primeira compra no 4. Aí é que tá, Léo, e onde eu saio nessa operação? Se eu estou falando de compra na mínima ou na máxima, eu não preciso de caixinha, não preciso da Fibonacci. Aqui, ó, note que ele não ganhou a marcação e muito menos a máxima do candle anterior. Eu esperaria romper a máxima do candle anterior para continuar nessa operação. Como ele fecha aqui, abaixo da máxima e abaixo da marcação, eu já zero no dedo. Automaticamente, certo? Por que que eu sairia aqui? Primeiro que é alvo. Léo, tu apregoaria a tua saída na marcação? Não, porque a tendência, quando ele rejeita o fundo, a tendência é ele vir buscar topo. Esse é o contexto. Então, você tem que aprender aí o contexto, galera. O contexto é que manda na sua análise. Não é simplesmente uma ferramenta. Você não pode ter uma visão míope do mercado. Se ele rejeitou a mínima, qual o contexto? Ele vir buscar a máxima. O contexto é vir buscar a máxima. Ok? Então vamos lá. Só que o danado me trollou, fechou abaixo da marcação e abaixo da mínima anterior. E aí, Léo, o que que tu faz? Cara, eu zero no dedo. Eu tenho um ditado aí, quem é da mentoria particular sabe, é melhor no norte do que no des. É o mineirinho que come quieto. É melhor no norte do que no des, certo? Então, aqui não configuraria suporte avançado, porque a mínima está aqui, Léo Galvão. Não configuraria. Mas eu configuraria uma operação de FIBO. Se você pegar a FIBO e botar aqui, na mínima e máxima do Candle 3, lá no gráfico de 1 minuto tu vai ter essa visão micro. Ele abriu acima dos 50% e testou para baixo. Ó. Aqui está os 50%, ele abriu acima dos 50%. O Candle 4, aliás, abriu acima dos 50% e testou para baixo. Então, ele configura uma compra. O preço se move entre máxima, mínima e 50%. Máxima, mínima e 50%. Então, deu compra aqui, porque é teoria de Dow. Porém, sairia no dedo, porque não ganhou a máxima do anterior. Show de bola. Entenderam aí, né? A primeira comprinha do dia. Eu comprei aí, galera. Se vocês querem operar
como eu opero, vocês têm que enxergar o que eu enxergo, certo? Então vamos lá. Léo, e o quinto candle? Deu compra? Aí que deu mesmo. Se eu zerei no dedo, eu vou esperar o próximo movimento. Qual é o próximo movimento? É ele abrir acima dos 50, a minha caixinha continua aí, ele abre acima dos 50, abriu aqui, ó, testou os 50% e eu compro. Geralmente, quando ele testa no primeiro candle, ele vem para romper a máxima anterior. Olha a máxima anterior aqui, ó, do 4. Ele rompeu, sim ou não? Rompeu. Rompeu o corpo, viu? A gente não conta o gatilho. Detalhe. Tirar a dúvida da Israela, que ela me perguntou ainda há pouco. Rompimento se conta ou se observa o corpo, certo? O corpo e não o pavio, tá, Israel? Então, muito bom aí, rompimento se conta o corpo e não o pavio. Você que é do YouTube, meu aluno do YouTube agora, que vai maratonar comigo esses 27 dias, você tem que estar afiado nisso. Você tem que estar afiadíssimo nisso. Por quê? A gente tende a ter muitas informações e confundir as básicas, porque eu repito, o simples ele funciona, certo? O simples funciona. Então, galera, eu bateria aqui, certo? Bateria sem medo, sem dó nem piedade, ok? Porque a tendência com o gráfico anda em ondas é romper a máxima anterior. Foi o que ele fez. Léo, tu seguraria esse trade? Claro! Mas e o próximo? Aí é que tá o detalhe que eu passo para os meus alunos queridos. Se o próximo testa para cima, eu saio da operação, porque ele já vai me dar outra operação de venda. Por quê, galera? Por que vai dar outra operação de venda? Se eu tenho máxima e mínima, certo? Ele rompe os 50. Ele rompe os 50. Rompeu ou não rompeu os 50? Rompeu a máxima do anterior? Rompeu. Rompeu a linha, a marcação de 60? Rompeu. Mas o próximo testar para cima na abertura? Eu já abandono a operação. Quem é meu aluno aí sabe. Acima dos 50. Ah, Léo, mas abriu acima dos 50. Não importa, é melhor no meu que no desse. E aí eu já boto no bolso. Certo? Eu espero a abertura do próximo. Na hora que ele testa para cima, eu já vou no dedo, zerar e cancelar ordens. Zero e cancelo. Então deu a segunda operação no Candle 5. Foi uma operação bonita? Foi, porque teve rompimento. Mas o próximo candle, que foi o 6, ele testou para cima. Quem lembra? Quem estava ao vivo aí? Que eu fiquei chateadíssimo, que foi aí a minha segunda operação. E eu digo, porra, será que não vai buscar o topo, ou pelo menos a marcação do 415? Eu fiquei observando. E ele, como testa para cima, e eu obedeço rigorosamente o meu operacional, não existe emoção mais comigo. Não existe esse negócio de emoção que vai romper e vai subir 3.000 pontos e eu vou ficar de fora. Isso não existe. Não tenho. Eu falo com sinceridade para vocês, meus alunos sabem. Eu não tenho esperança em trade. Brincou demais, eu já zero a operação. Tá indeciso, eu já bato parcial. Não espero bater no alvo. É melhor no meu bolso que no deles, meu amigo. Então, aqui quando testa, eu já fico na venda. Léo, tu vai vender nesse candle porque ele abriu acima dos 50%. É claro que não, galera. Eu vou esperar confluências. Acima dos 50 eu não bato, mas por que que eu já estou esperando venda? Porque ele testou para cima. Se ele testa para cima na região dos 50, para mim, ele já está querendo buscar a fundo. Lembra que o mercado ele anda em ondas, teoria de Dow. Ou ele faz um rompimento para buscar novos topos, ok?
Cara, um negócio tão simples, eu brinco demais, um negócio tão simples a gente complica. O gráfico só anda para cima e para baixo, galera. Só que você tem que entender onde são as regiões de correção. E o nome pullback, muita gente fala, mas pouca gente entende. Quem sabe, aí eu vou deixar essa chave aí. Quem sabe o que é o pullback? Quem pode falar para mim aí nos comentários o que é pullback? Correção de preço, top de linha. Ele tende a corrigir aonde? Sim, é uma correção de preço, beleza. Tende a corrigir nos 50. Eu já estava aqui nervoso, é porque tem esse delay de 15 segundos aqui no YouTube. Mas ele tende a corrigir na região dos 50. E por mais que tenha ganhado a linha dos 50%, ele ainda está na região. Léo, o mercado é exato? O mercado não é exato, galera. Então a gente conta muito a região. Muito a região. Porém, a minha decisão é quando eu vejo o fechamento do corpo, se está acima ou abaixo dos 50%, porque o mercado não é exato. Léo, vai corrigir sempre no 50% ou no 61,8%? Não existe isso. Você tem que ter o feeling de mercado. E o feeling, ele vem com tempo de tela, galera. Ele vem com tempo de... Não adianta. Tem muita gente que quer fazer o meu curso, a mentoria, e já quer ganhar dinheiro no primeiro mês. Cara, só se você for autodidata. E se você fosse autodidata, você não teria nem pago a mentoria. Entendeu? Mas o pullback, ele sempre tende a corrigir na região de 50. Tende, grava essa aí, ó. Tende, não quer dizer que é exato. Beleza? Então tem que ter feeling. Só que aí eu já estou vendo que ele não ganhou a região dos 50%, apesar de ter ganho os 50% exato. Porque esse candle aqui, ele testou para baixo. Esse candle testou para cima. E geralmente, quando o teste é para cima, eu vou falar isso no dia 7, vai ter a aula do teste. Eu vou falar isso bem mais claramente, mas vai escutando aí para ficar gravado na tua mente. Geralmente, quando testa para cima, ele tende a fazer o movimento contrário. E aí eu já estou preparado para venda. Mas como assim, Léo? Preparado para venda? Eu vou esperar o teste e a abertura do próximo. Essas marcações aqui, ó, de 60, elas não estão aqui à toa. Se o preço abre acima dela, ela vira um suporte. Se abre acima, vou repetir bem devagarinho. Anota no teu caderno aí, você que está entrando, vai ser aluno meu do YouTube, para os meus da mentoria fechada, que já sabe, não custa nada anotar. Se abre acima da minha marcação, a minha marcação vira um suporte. Repetindo, se abre acima da minha marcação, a minha marcação é um suporte. Se abre abaixo da minha marcação, se abre abaixo da minha marcação, é uma resistência. Se abre abaixo da minha marcação, uma resistência. Acima, suporte, abaixo, resistência. Então, a linha vira um suporte ou resistência. Aí o candle 7, vocês estão vendo aí ou dá um zoom maior? O candle 7 abre acima ou abaixo? Abaixo da minha marcação. A minha marcação aqui, ó. Minha marcação aqui do 250. A galera que me acompanha aí no Instagram, no EAD, que eu tô fazendo lá, quando eu faço, ó galera, abriu abaixo do 250, é a marcação, que eu digo aqui, ó, 106,250. Certo? Então abriu abaixo da minha marcação. Quando abriu abaixo da marcação, eu espero o quê? O teste da região. Porque muita galera aí que tá começando no mercado, ele bate a venda aqui, mas ele posiciona o stop atrás da marcação. Toma stop na cara. Aí ele pensa assim, rapaz, a B3 tá vendo onde eu posicionei meu stop. Tá indo só pegar e me stopar, me tirar da operação e tá fazendo um movimento contrário, porque tu botou o stop no lugar errado. Do dia 7 ao dia 14 eu vou ensinar também aonde botar o stop. Vai ter uma aula de stop, mas eu vou passar aqui para vocês. Se vocês entram aqui, o stop tem que ser no mínimo aqui, ó, acima do movimento. Aqui não teve um movimento.
aqui teve outro movimento, certo? Se teve outro movimento, eu tenho o quê? Uma nova máxima. Então, eu posiciono acima da nova máxima. Se tivesse uma marcação, aqui seria acima da marcação, porque o preço tende a buscar a marcação, fazer o teste e tirar os iniciantes, os café com leite, os dente de leite. Aí você acha que é combinado da B3, não é combinado. Algumas corretoras, alguns bancos, eles têm robô. E no book de oferta dá para ver onde está apregoada a tua saída, ele vai só buscar para fazer o movimento. Então, o stop certo é aqui, stop loss. Porque ele tende a vir buscar esse movimento. Tá bom, Léo, tu bate aqui, eu bato aqui. Onde é que eu bato, galera? Quem é meu aluno sabe que eu espero o teste desse pontinho de parada, ó. Desse pontinho de parada. Quando ele tá batendo e tá fraquejando, eu pego com ordem atrás. Para ficar mais seguro, eu pego atrás da marcação. Certo? E aí, mercado anda em ondas, pá, ele vem buscar o fundo. Só que detalhe, galera, eu bato a vendinha aí, eu bati a venda aí. Só que automaticamente eu puxo minha FIBO para esse movimento. Não tem um novo movimento? Para cada novo movimento, uma nova Fibonacci. Então eu puxo a minha caixinha aí. Agora, para ver o quê? Eu puxei assim, exatamente para... Léo, por que tu puxa a caixinha aí? Cara, é muito simples. Eu já peguei um movimento, ó. Esse aqui é um movimento, esse é outro movimento. Então, para um novo movimento, uma nova Fibonacci. Léo, e aí, para quê? Poxa, eu já estou mapeando. Aonde está meus 50%? Em cima da marcação. Quem é mão de alface, sabe que eu sou mão de alface, sabe que eu sou mão de alface, a galera da mentoria sabe. Sabe que eu sou mão de alface. Eu já boto apregoado a minha saída nos 50%. Nos 50%. Por quê, Léo? Aqui, ó. Nessa linha. Porque em cima dos 50% coincidiu de ter uma marcação de 60%. Vamos lá, vamos criar um movimento. Então, pessoal, eu já saio nos 50%. Deixa eu apagar aqui, ficou muito contaminado. Bagunçado. Então eu já bato nos 50%. Mas, Léo, a tendência não é vir buscar fundo? É vir buscar fundo. Mas, pô, essa marcação apareceu aí do nada? Não, não apareceu. Aí agora, se o preço vem de cima para baixo, a marcação é um suporte. E aonde estão posicionados a marcação? Aonde estão posicionados os compradores? Na marcação, que é um suporte. Então eu já saio aí. Porque o mercado ele pode fazer esse pullback aqui para vir buscar o topo. Alguém sabe dizer por que ele pode fazer esse pullback aqui nessa marcação para buscar o topo? Por favor, os alunos da mentoria particular, por favor. Por que ele pode fazer esse movimento aí de pullback nessa marcação, que é os 50% do movimento, tem uma marcação de 60%, para ir buscar o topo? Por que pode acontecer isso? Alguém digita para mim aí, por favor. Preço anda em ondas, tudo que vai um dia volta. Não, ainda não. Porque negou fundo! Rapaz, a Patrícia tá arrebentando, rapaz! Pati, parabéns, porque negou fundo. Se rejeita o fundo, a tendência é buscar o topo. Cara, Patrícia, só orgulho, viu? Só orgulho. Porque, galera, já vem de rejeição de fundo. A tendência é que ele possa fazer esse pullback aqui para vir buscar o topo. Então eu já zero. Eu faço a leitura candle a candle, pessoal. Olha o Carlão aí, porque vai buscar o topo, negação de fundo, Moisés. Isso aí, Paty, é isso aí. Então, galera, é isso que eu tava falando. Você tem que ler o contexto. Então, dá para pegar um scalp? Dá para arriscar uma venda? É óbvio que dá. Mas se tem uma marcação aqui, pô, já pega. Esse é melhor no north do que no des. Eu vou fazer uma camisa com esse nome, com essa frase, viu? É melhor no north que no des. Vamos fazer essa camisa aí, que eu vou vestir essa camisa todo dia no EAD. Então, Léo, dá para pegar quantos pontos? Cara, se a gente pegar da marcação, aqui, ó, faz de conta que eu peguei atrás da marcação até a outra dá 40 pontos. Pô, Léo, 40 pontos é pouco. Depende de quantos contratos.
Com 50 contratos já dá 400 pila. 400 reais esse trade aí. Se você ganha 400 reais todo dia no pregão e 22 dias de pregão, você tem 8.800 reais de lucro. Então não é pouco. Certo? E aí, eu não faria absolutamente mais nada. Se está fazendo esse movimento e ganhou os 50%, o 7 ele ganhou os 50%, ó. Ele não ganhou a mínima do anterior, mas ele ganhou os 50%. Aí, Léo, o que é que tu faz? Cara, eu observo o próximo. No 8, ele veio buscar a mínima do candle 1, que quem me acompanha sabe que é um suporte muito forte, a mínima do primeiro candle do dia. Ele veio buscar, só que ele não ganhou a mínima do anterior, o 7. Então esse candle ele já abre aqui nessa região e veio buscar o 8. Léo, tu bateria uma compra nesse 8 na volta? Eu não bati. Eu não bati por quê? Porque o de 15 minutos estava muito lateral, não tinha desenhado uma tendência, e quando ele rejeita os 50% do movimento macro, olha só, puxa para a máxima do dia. Quando ele rejeita os 50% do movimento macro, que é esse ponto aqui, e essa região, né? Ele vem buscar o fundo, porque o gráfico ele anda em onda. Só que ele vem buscar o fundo, ele vem para romper, teoria de Dow, fazer nova mínima. Então eu prefiro esperar o próximo candle. Aí o próximo candle foi chuchu com coco, como diz aí o nosso aluno Marum. Chuchu com coco, porque o 9, vamos puxar a fibra no movimento? Ó, o 9, ele veio buscar fundo. Léo, e eu preciso da fibra por quê? Só para ver onde o 8 fechou, galera. O 8 fechou abaixo dos 50% da marcação, certo? Aí eu, poxa, então vai buscar o fundo. Eu já espero, se vier buscar o fundo, na região de fundo do primeiro candle do dia e da mínima do dia, aqui eu tenho uma marcação, mas eu considero a mínima do primeiro candle do dia um suporte muito forte, é um ponto de parada, certo? Eu espero ele vir aqui. Léo, mas ele fechou abaixo dos 50%, ele tende a romper fundo, porém, como eu falo para vocês, vocês têm que aprender a ler o contexto. Entenda, se esse candle 8 aí, ele abriu aqui embaixo, veio testar a mínima e recuou isso tudo, deixou esse paviozão aí, por que ele deixou esse pavio? Por que ele deixou esse pavio? Galera, por quê? Chuchu com couve. Com couve, né? Não é nem com coco, né? Por que ele deixou esse pavio aí? O que está identificando esse pavio nessa região de fundo? Por que eu não bato nele? Porque ele fechou abaixo, ele abriu abaixo dos 50, então já vou esperar o movimento. Mas o que foi, eu vou bater no 9, galera, mas por que, o que foi que o 8 aí fez? Não é negou fundo, tá no suporte, esse pavio na região de fundo indica o quê? Negou fundo, mas não era isso. Força compradora, Michel, Alex, Patrícia, só orgulho, força compradora. Se deixou esse pavio aí, desse tamanho, galera, na região de suporte, quem ganhou essa briga nesse candle? Quem lembra quem são os bichos aí? Quem são os animais que identificam compra e venda? Quem sabe aí? Pelo amor de Deus, é o beabá, quem sabe? Qual o animal? Touro e urso. O animal que representa o urso. O urso representa os vendedores e o touro os compradores. Então, quem ganhou essa briga no candle 8 aí foi os touros. Os touros ganharam essa confusão aí. Entenda que todo candle tem uma briga entre touro e urso. O touro compra. O touro compra. O touro ganhou aí por quê? Ele fez o candle recuar mais de 70% do corpo. Então ele ganhou essa confusão aí.
Então a força é compradora. Porra, aí já acende meu contexto aqui. Meu contexto já fica no meu ouvido. Porra, os compradores estão mandando. Eles surraram os ursos aí, deram só na cara dos ursos. Eu vou esperar o quê? O próximo testar a região. Testou para baixo, testou a região. Já meto compra. E o 9 deu compra, galera. O 9 deu uma compra linda. Rompeu a marcação de 60, rompeu a máxima do candle anterior. Eu continuo na operação? Sim. Ah, Léo, mas ele testou aqui e não ganhou. Mesmo assim, ele ganhou, o corpo dele ganhou a máxima anterior. Eu continuo na operação. Só que aí eu espero a mesma coisa. Por que o mercado ficou chatinho? Porque esse bendito candle aqui, o candle 10, testou para cima. Se ele testa para cima, a tendência é fazer o movimento contrário. E aí eu já zero no dedo. Mas deu um bom trade? É óbvio que deu. Vamos ver quantos pontos. Da mínima dele até o fechamento deu 100 pontos. Com 50 contratinhos, dá R$1.000. Se você ganha 1.000 conto todo dia, no final do mês você tem 20 mil aí para brincar. Quem você conhece que ganha 20 mil por mês? E no conforto de casa. Então, lembrando, quando testa para cima, a tendência é fazer o movimento contrário. E aí eu já saio da operação. Beleza, galera. Só que aí eu vejo o movimento do candle. Ele testou os pontinhos de parada para a esquerda. Testou os pontinhos de parada. Só que ele fechou abaixo dessa marcação do 250. Se ele rejeitou aí o 250 e fechou abaixo dos 50% do movimento. Vamos ver se deu abaixo, que aqui já é outra caixinha. Aqui a máxima é no 10 agora. No de 1 minuto já deu esse movimento. Léo, tu traça no mesmo candle que tá tendo movimento, claro, porque no de 1 minuto já deixou o gatilho lá no suporte, na resistência. Mas a visão de 1 minuto é um pouco mais avançada. Aí saiu aqui sozinho, mas voltou. Então vamos lá. Ele fechou abaixo da marcação do 250. Ó, a marcação do 250 aqui, ó. Fechou abaixo da marcação do 250 e fechou abaixo do 205, cravado nos 50% do movimento. Porra, se fechou abaixo da marcação, a minha marcação agora é a resistência. Eu vou me preparar para a venda. Léo, mas está perto do fundo. Está perto do fundo, com certeza. Mas e aí? Tu vende? Só vendo se for testar a máxima do candle 10. O 11 testou, galera? Não. Caberia uma venda? Caberia. O problema é que o stop ia ficar muito caro. Olha quantos pontos daria o stop. Da marcação para a máxima, 100 pontos. Para você pegar quantos pontos? Vamos ver aqui. Vamos supor que seria no fundo desse movimento. 100 pontos. Era 100 para 100. Então, aí você calcula se entraria ou não. Eu não entrei porque eu esperei o teste pelo menos no 250 e ele não veio. Certo? Nesse momento, o 12 deixou... O 11 deixou o quê? Um pavio, mostrando força compradora. E o 12 já deixou um doji. Aí eu falei pra galera. Galera, segura a onda, porque o 13 já é a abertura dos papéis. O que é a abertura dos papéis? É a hora que o Ibovespa abre, os bancos abrem. De fato, as suas negociações aí. É a abertura dos papéis. Todas as ações, o Ibovespa é constituído pelas melhores ações. E é nessa hora que abre os papéis, de todas para negociações. A abertura do contrato futuro abre às 9, mas os papéis é às 10, ok? Então, espera, porque o mercado ele tende a ficar um pouco mais arisco, que é na hora que todo mundo começa as negociações com mais força, beleza? Então, no 13 eu não fiz nada, no 13 eu não fiz absolutamente nada. No 14 eu também não fiz, mas no 15 deu. Pontos de parada para a esquerda. Fundinho do de 1 minuto, ou do primeiro candle do dia. Léo, deu um suporte avançado? Não deu bonito, mas deu sim.
E aí, quando o candle testa para baixo, ele abriu acima da mínima do anterior e abriu acima da mínima do candle 13, configurando um suporte avançado, testou para baixo, eu compro. Aonde é o alvo? Na máxima do candle anterior. Foi lá? Não foi. E aí, Léo, o que é que tu faz? Zero. Zero no dedo. Mas, Léo, quando rejeita o fundo, ele vai buscar o topo. Porém, deixou esse paviozinho. Ele foi lá nos pontinhos de parada para trás. Minha referência é sempre à esquerda, ó. Sempre à esquerda. Não ganhou dos pontos de parada para a esquerda. Ou seja, a tendência é que ele volte. Então, a gente nota um caixote aqui nessa região, ó. Quando tem esse caixote, a gente sabe que o mercado está lateralizado. Você tem uma consolidação, topos e fundos semelhantes. Ok? Então eu já zero no dedo porque ele pode vir a buscar o fundo de novo e eu perder todo o lucro que eu tive nessa operação, que deu quantos pontos? Se eu zero no fechamento dele, eu bati aí 140 pontos. 140 pontos. De boa. De boaça. 140 pontos. E aí eu espero o próximo. O próximo, ele já abriu. Aí a gente já move a caixinha. Opa. A gente já move a caixinha para o movimento. Qual o movimento, Léo? Eu tenho este movimento. A gente pode botar no gatilho 11 e também... Opa, é aqui. Estamos falando do candle 16 agora. A gente pode botar aqui, no de 1 minuto vai dar uma caixa. Ah, Léo, como é que tu bota a caixinha no mesmo candle? Muita gente me pergunta. Porque o de 1 minuto já tem esse movimento. O de 1 minuto já tem esse movimento. Por isso que eu boto aí também. O preço não se move entre máximo, mínimo e 50%. Então ele abriu acima dos 50%. Abriu acima da minha marcação de 60%. Porém, ele não fez o teste. Qual o teste? O teste de abertura. Para vir buscar pelo menos os pontinhos de parada para a esquerda. Ele parou nesse aqui, ó. E aí, Léo, deu compra? Para os corajosos, sim. Para os medrosos, não. Por quê? Olha o tamanho desse stop loss. Se você errar a operação, tinha que ficar atrás dessa marcação. 194 pontos. Não compensa. Por quê? O alvo é o topo. 129. Teu loss ficaria maior do que o teu gain. Ah, Léo, mas tem um topo aqui. Só que tem a marcação. E a minha marcação, se o preço vem de baixo para cima, aqui é uma resistência. E resistência estão posicionados os ursos. Para bater o quê? Venda. Então não fiz nada. Ah, Léo, tá posicionado os ursos? É. Tanto é que ele fez nova máxima. Ele fez a nova máxima. Veio buscar aqui, ó, o topo anterior. Topo do dia, máxima do primeiro candle do dia, mas fechou abaixo da marcação. Como assim fechou abaixo da marcação? Porque aí os ursos bateram, pessoal. Deixou o pavio. Tem muita gente que já pegou com ordem atrás. Mas você pode esperar o próximo. Você pode esperar o próximo candle. E se o próximo candle testa a máxima do anterior? Porque, olha, ele abriu abaixo da marcação. Testou a máxima do anterior. Pega com ordem atrás aqui e teu stop fica baratinho. Porque teu stop tu vai botar atrás da máxima do anterior. Pouquinho acima, 30, 40 pontos acima da máxima do anterior. E essa operação aqui deu top demais. Eu ainda disse pra galera, segura a operação porque vai dar boa. E eu peguei até a marcação. Teve gente com mais coragem que esperou a mínima do dia. Por quê? Quando rejeita o topo, a tendência é buscar o fundo. Tendência é buscar o fundo. Onde é o fundo? Fundo do dia. Fundo do dia. Olha, primeiro candle do dia aqui, ó. É um suporte. Então a tendência é ele vir buscar fechar nesse movimento. Muita gente achou que ia romper
o 19, porque ele veio até aqui, vermelhão. Eu acho que foi aqui que o professor Edson tentou bater. Eu digo, cara, não bate aí. E ele bateu de teimoso. Não vende, porque é vender fundo. E vender fundo a gente não faz. Certo? E aí ele deixou esse paviozão. Fala pra mim, pra galera que entrou agora, que não sabe. Quando deixa esse pavio no suporte, indica o quê? Então deu compra. Força compradora porque tá posicionado os touros ali. Por isso que deu essa recuada. Só que detalhe, galera. Mínima do primeiro candle do dia. Deixa eu riscar aqui. Mínima do primeiro candle do dia. Ele fechou acima, cravado em cima. Então tá mostrando que ele tá dentro do range de novo. Se o 20 testa para baixo e veio buscar a mínima, cara, foi a operação topíssima do dia. Eu peguei todo esse movimento. Por quê? Porque ele veio buscar a mínima. Todo mundo sabe, ó, a marcação aqui, a marcação é um suporte. Ele abriu acima da marcação. Abriu acima da mínima do anterior. Veio buscar o pavio, a mínimazinho, ó. Bate com a ordem atrás. Posiciona o teu stop loss abaixo do diário, ó. Eu tenho um diário no 940, que é um suporte mais forte. Muita gente me perguntou no EAD, Léo, qual o movimento, qual a marcação que o preço tende a respeitar mais? A de maior fractal. Nós temos de 60 minutos e temos diário. Então, a do diário é mais forte. Abriu acima do diário. Abriu acima da marcação de 60. Veio testar a mínima do candle anterior. A Israela disse que pegou essa aí. Foi top de linha. Foi fácil demais essa aí, galera. A tendência quando rejeita fundo é buscar o topo. Buscou o topo e a gente segurou esse trade aí. 10,35 a gente já tinha batido meta. Olha a quantidade de pontos que deu esse trade. 400 pontos. Léo, tu soltou aí? Soltei não, porque eu esperei ele bater aqui na minha marcação no 415. Ele não bateu no 415. Como eu posicionei meu stop? Eu subi meu stop gain acima dessa marcação, ele me tirou mais ou menos aqui nessa região, mas eu peguei uns 380 pontos aí mais ou menos. Quando testa para cima, ele tende a retornar. Quando testa para baixo, movimento contrário. Tende, dependendo do contexto, você não vai fazer a operação só com teste de abertura. A mensagem, esse link de convite expirou. Dá uma olhada aí. Você está vendo, galera? A galera de suporte está aqui trabalhando. Certo, pessoal? Fiz 4-0 hoje. Top, Thiago. Precisamos estudar essas operações. É isso aí, ó. Vocês que são da mentoria fechada aí do grupo VIP, se junta, já dá uma analisada em tudo que eu falei hoje aí. Faz um replay, tenta analisar isso aí em grupo. Beleza? E aí o mercado depois fez o quê? Porra, deixou um paviozão aqui, mostrando o quê? Que quem ganhou nesse candle aqui foi os ursos. Ele volta a buscar a mínima. Só espera o teste, ó. Porém, esse candle 22, o candle 22 abriu acima da marcação e acima dos 50%. Léo, dava para vender? Dava, se ele viesse buscar a máxima do candle anterior e ele não veio. O próximo abriu acima dos 50%, porque a gente já conta esse movimento. Deixa eu traçar a fibra direitinho aqui para vocês, que às vezes eu vejo no olho e esqueço de marcar. É este movimento. Nós temos máxima e nós temos mínima. E aí, Léo, o candle rompeu os 50, mas recuou. Aí a gente já puxa a fibra pro movimento. Cada novo movimento, uma nova caixinha. Show de bola. E aí, ó, fechou acima dos 50, fechou acima da marcação de 205 e 250. Léo, tu vende? Não, só se ele viesse buscar o topo, porque em cima, na resistência eu vendo e no suporte eu compro. Quem não deixou o like, deixar o like aí, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí.